Olá pessoal do canal, eu cumprimento a todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a toda a igreja de Jesus Cristo já convertida em Cristo Jesus. Vamos aí pessoal, a palavra de Deus em nome de Jesus Cristo, que é a verdade, o evangelho pregado como ele é. Romanos capítulo 10 e o versículo 14 em diante, diz da seguinte forma: como, pois, invocarão aquele em quem não crê? Em quem não creram? Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? É verdade. Como ouvirão a verdade, o poder do evangelho, se não há quem pregue? Pois aqui está um pregando a verdade, o evangelho, para que leva ao povo para a vida eterna. Arrependei-vos dos vossos pecados, e vós herdarão a vida eterna, e confessais o Cristo como único suficiente Salvador da vida de vocês. O verdadeiro Cristo, o que ressuscitou, não é o Cristo construído, manipulado por mão de homens, feito de material, de matéria física. Não, ele ressuscitou. Louvado seja o Senhor. Romanos capítulo 10 e o versículo, continuação agora, versículo 15. E como pregarão se não forem enviados? Interrogação. Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas, que é o evangelho, a salvação eterna, não é? Então, e como pregarão se não forem enviados? Versículo 15 de Romanos 10. Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas, que é o evangelho. Versículo 16. Mas nem todos obedecem ao evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Interrogação. Versículo 16. Mas nem todos obedecem ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Interrogação. Versículo 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus, ou seja, a verdadeira palavra de Deus. É necessário ouvir a verdadeira palavra de Deus, que salva dos pecados, que nos leva ao arrependimento dos nossos pecados, para que nós venhamos herdar a vida eterna. Não é? Versículo 19. Mas digo, porventura, Israel não o soube? É claro que soube. Desde quando Cristo anunciou o verdadeiro evangelho por intermédio dos profetas, ele já estava anunciando a vinda dele, a pré-vinda dele aqui à terra, não é? Mas digo porventura, versículo 19, Israel não soube, né? Primeiramente diz Moisés: eu vos meterei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata, vos provocará a ira. Por quê? Moisés diz dessa forma, né, na época dos profetas: mas digo porventura Israel não o soube, né? Louvado seja o Senhor. Primeiramente diz Moisés: eu vos meterei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocará a ira, né? No versículo 19. Por que gente insensata que nos provocará a nossa ira? Porque não conhece o poder de Deus, não conhece o verdadeiro evangelho. Na época de Moisés, já não conhecia o verdadeiro Deus vivo que ressuscitou, o Deus que abriu o mar, o Deus que salvou eles da escravidão dos egípcios, o Deus que salvou Israel do pecado. É esse povo que não entendia ainda na época de Moisés e não entende hoje. Mas aqui estamos pregando a verdade para você. Versículo 21. Mas contra Israel diz, né? Mas contra Israel diz: todo o dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente, né? De novo, versículo 21 de Romanos 10, né? Versículo 21. Mas contra Israel diz: todo o dia estendi as minhas mãos, Deus dizendo, a um povo rebelde e contradizente. Por que um povo rebelde e um povo contradizente? Ficam contradizendo, né? Eles contradiz a palavra de Deus. A palavra de Deus está falando a verdade, anunciando a verdade para levar eles para a vida eterna, para tirar eles das falsas crenças, os povos que estão nas falsas crenças, no pecado, não é? E eles dizem o contrário, eles não aceitam, resistem ao evangelho. Né? Quando diz aqui no livro de Isaías, né? no livro de Romanos, Isaías já avisou acerca disso. E no livro de Romanos, né? Que eu estou pregando aqui, 14,
Como, pois, invocarão aquele em quem não crê, em quem não creram? Né? Então não há como invocar aquele em que não creram, mas a partir do momento que nós pregamos a verdade daquele em que nós cremos, que é o Cristo que ressuscitou, e aí sim poderão invocar ele para ser salvo. E como crerão se não, e como crerão naquele de quem não ouviram? Então agora vocês estão ouvindo o verdadeiro Cristo, o verdadeiro Evangelho. E como ouvirão se não há quem pregue? Aqui estou pregando, né? Versículo 15. E como pregarão se não foram enviados? Estou sendo enviado para pregar a verdade para você. Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas, que é o Evangelho, a vida eterna. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, ao verdadeiro Evangelho. Pois Isaías diz, o Senhor, quem creu na nossa pregação? Então é necessário, há muitos também que não crê na nossa pregação, que é a verdade, porque vivem e praticam a mentira. Arrependei-vos dos vossos pecados para receber a vida eterna e confessais o Cristo como único suficiente Salvador da vida de vocês. Saiam dos falsos profetas, dos falsos ensinos, que com a Bíblia ensinam falso ensino, ensinam falso reino. Louvado seja o Senhor. Versículo 18. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, porque por certo, pois, por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até aos confins do mundo. Qual foi a voz que saiu por toda a terra? A voz dos profetas, anunciando o verdadeiro e o único reino de Deus, e através dos apóstolos, e através de Cristo Jesus, pregando a verdade e o único evangelho. Arrependei-vos dos vossos pecados, para que vós recebeis a vida eterna por intermédio de Cristo Jesus, e sejam salvos. O sacrifício da cruz não pode ser anulado e não vai ser anulado. Só serão salvos que se confessarem o Cristo como único suficiente Salvador da sua vida, crer no sacrifício da cruz e praticar e obedecer e servir o Senhor Jesus Cristo para ir para a vida eterna. Do contrário, não haverá salvação, porque o sacrifício da cruz não pode ser anulado. Ele deu a sua vida por toda a humanidade, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Versículo 20, e Isaías ousadamente diz, fui achado pelos que não me buscam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Quantos são os que não perguntam por mim, como servo e homem de Deus? Mas eu fui achado por eles pelo poder de Deus e pregando a verdade aqui para vocês, para que vocês venham herdar a vida eterna e ir para a vida eterna em Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor. Versículo 21. Mas contra Israel diz todo dia, estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Veja, um povo que contradiz a palavra de Deus, um povo rebelde que com a palavra, são os falsos profetas, contradiz a palavra de Deus. Venha crer no verdadeiro e único ensino, confesse o Cristo como único suficiente, Salvador da sua vida, para que você venha ser salvo. Confesse os seus pecados diante dos homens de Deus, que são os verdadeiros homens de Deus, homens profetas, evangelistas, pastores, obreiros, presbíteros de Deus, não é, apóstolos de Deus, e confesse seus pecados diante de Deus, diante dos homens, e receba Jesus como muito suficiente, Salvador da sua vida, para que você seja salvo, e venha ser batizado nas águas, para receber a vida eterna, porque Jesus foi batizado, ele deixou exemplo, né, em Mateus 3, ele deixou exemplo, através da vida de João Batista, que cumpriu toda a justiça. Então cumpra toda a justiça. Você que não se batizou, crente, se batize, porque se você descer à sepultura, não será salvo. Cumpra com toda a justiça, assim como Cristo cumpriu. Essa é a palavra de Deus. Deus abençoe a todos. Venha meditar em Romanos capítulo 10, e o versículo 14 até o 21, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor venha revelar uma palavra poderosa para você. Crê no Senhor como único suficiente Salvador da sua vida. Crê no Senhor Jesus Cristo como único suficiente Salvador da sua vida, e será salvo tu e tua casa. Atos dos Apóstolos 16, versículo 31. Até a próxima, pessoal. Deus abençoe a todos. Na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor venha salvar você e sua casa. Que haja salvação em sua casa. Em nome de Jesus.